O senhor falava sobre as famílias que enfrentam justamente esse pré-natal, a gravidez e que sonham com a gravidez. O que dizer para aquelas famílias que lutam diariamente em relação à infertilidade? Casais que tentam, sonham em ter um filho, em gerar aquela vida, mas que enfrentam essa realidade da infertilidade. Infelizmente, a infertilidade ela é muito comum e tem aumentado em nosso meio. Só para vocês entenderem, 15 a 17% dos casais apresentam infertilidade. É uma taxa muito alta. Infertilidade, por definição, é todo e qualquer casal que passa um ano tendo vida sexual ativa sem usar nenhum método contraceptivo e no período de um ano não consegue engravidar. Aí se define a infertilidade. Quando essas mulheres têm mais de 35 anos, vale a pena investigar a infertilidade quando eles já estão tentando 6 meses e não conseguiram. E quando a mulher tem mais de 40 anos, essa investigação deve ser de imediata. Mas a definição de infertilidade é o casal que passa um ano tentando e no período de um ano não consegue engravidar. É importante porque tem muito casal que passa 3 meses, 4 meses, já vem para cá ansioso, achando que tem uma infertilidade. E não, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Das causas de infertilidade, nós temos causas masculinas, que representam ali em torno de 30%, uma diminuição na quantidade e na qualidade dos espermatozoides. Isso pode se dever a infecções, a varicocele, que são as varizes testiculares, o uso de algumas medicações, de alguns fármacos, e aí a gente destaca os anabolizantes, né? Algumas doenças infecciosas podem causar no homem uma diminuição na quantidade e na qualidade dos espermatozoides, e aí 30% da infertilidade é por fator masculino. 30% é por fator feminino, e aí tem problemas no útero, pacientes que têm algumas malformações, algumas alterações no útero que impossibilitam a gravidez, como um pólipo endometrial, como um mioma submucoso, como algumas malformações como útero bicorno, útero de Delfo, alterações na morfologia desse útero. Existe o fator tubário, tubo peritoneal, mulheres que têm obstruções nas trompas, têm aderências nas trompas, isso se deve a doenças infecciosas, clamídia e gonococcus, e é uma doença muito comum, que é a endometriose. E existe o fator ovariano, que são aquelas mulheres que têm dificuldade de ovular e por não conseguir ovular, elas não conseguem engravidar. Destaque aí a síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença que leva a uma dificuldade de ovular. Então 30% fator masculino, 30% fator feminino. 30% o casal, tanto ele quanto ela tem problema. E 10% é uma infertilidade que a gente não conseguiu fazer o diagnóstico. A medicina chama isso de ISCA, infertilidade sem causa aparente. Eu não gosto de usar esse termo, porque não é que não tem uma causa, é que não se descobriu, mas uma causa existe, né? Então é uma infertilidade que a causa não foi descoberta, ali em torno de 10%. Então é muito importante que você, casal, que está tentando engravidar, chegou um ano, não conseguiu engravidar, fazer uma investigação. E essa investigação precisa ser sempre dos dois, porque como vocês viram, a taxa de infertilidade na mulher é a mesma percentual da infertilidade no homem. Então os dois precisam investigar, os dois precisam fazer uma investigação. Para a partir dessa investigação, a gente propor o tratamento correto para eles, que muitas vezes é uma medicação, algumas vezes vai precisar de uma cirurgia, às vezes vai precisar de uma terapia de alta complexidade, como a fertilização in vitro, mas isso vai depender de cada casal, uma vez diagnosticado o problema. Uma outra coisa também interessante quando a gente fala de infertilidade. Tem casais que já tiveram um filho, já tiveram 2 filhos, ou já tiveram um abortamento, enfim, já tiveram uma gravidez. E aí eles estão agora um ano e meio tentando engravidar, não conseguem. E esse casal diz, não, mas eu não tenho infertilidade, que eu já engravidei. A gente precisa lembrar que a infertilidade é o casal que passa um ano tentando e não consegue. Se você já teve 10 filhos e agora não está conseguindo, você tem infertilidade. A gente chama essa infertilidade de infertilidade secundária, que é aquele casal que já teve filho. Mas é uma infertilidade e precisa investigar. Porque muitas vezes o marido chega aqui e diz, não, eu não tenho nada não, que eu já fiz filho. Você já fez filho há 3 anos atrás, há 5 anos atrás. Hoje, a gente precisa entender se está acontecendo alguma coisa. Então, o segredo é fazer uma investigação. E aí você poderia me perguntar, e por que tem aumentado a infertilidade? A infertilidade tem vários motivos que a gente justifica esse aumento e de fato tem aumentado. Um dos principais fatores do aumento da infertilidade é a idade materna. As mulheres hoje têm tentado engravidar mais tarde. As mulheres hoje têm procurado o início da vida reprodutiva mais tarde, muitas vezes ali depois dos 35 anos. E a gente sabe que depois dos 35 anos diminui a quantidade e a qualidade desses folículos, fazendo com que elas tenham uma dificuldade maior de engravidar. Segundo, estilo de vida. Hoje o casal, tanto o homem quanto a mulher, são mais sedentários, têm mais obesidade e sobrepeso, e isso impacta na capacidade reprodutiva dos dois, tanto da mulher quanto do homem. Terceiro,
Algumas doenças que têm aumentado muito a sua incidência, como a endometriose. A gente tem visto cada vez mais diagnóstico de endometriose. A endometriose é uma causa comum de infertilidade. E uma outra coisa que a gente precisa destacar é o uso indevido e indiscriminado de anabolizantes, principalmente por homens que usam hoje os anabolizantes esteroides para aumentar a massa magra, para ganhar uma melhor performance na academia. Infelizmente, essas medicações podem causar infertilidade e muitas vezes uma infertilidade definitiva, inclusive. Então a gente precisa lembrar e ter esse cuidado, porque infelizmente, cada dia que passa a gente tem visto um número maior de casais com dificuldade reprodutiva. E o senhor tem acompanhado muitos casais aqui no Instituto Sim, em Souza? Muito. A gente acaba que começa a ter alguns nichos, né? E hoje eu tenho uma demanda muito grande de casais tentando engravidar e de casais que iniciaram uma gravidez. Então, cada vez a gente tem tido mais o acompanhamento de casais com infertilidade. E para esse casal a gente precisa lembrar que tem a ansiedade, tem o medo, tem a angústia, tem toda a frustração, mas a gente precisa ter muita calma, ter muita tranquilidade, ter muita fé em Deus, perseverar na sua vida e ter a certeza, a convicção de que você vai conseguir. O que não pode é ficar de braços cruzados. Ter que ir atrás de um profissional, fazer os exames que vão ser necessários, fazer os tratamentos que vão ser necessários. E muitas vezes você tem um diagnóstico de fertilidade e fica naquela, mas o tratamento é caro. Às vezes não. Às vezes é só um remédiozinho que compra na farmácia, toma um remédio e vai conseguir engravidar. Então não vai achando que tudo vai ser caro, que tudo vai ser difícil. Agora, é importante trabalhar a sua espiritualidade, é importante ter fé em Deus, é importante saber que Ele está no comando e que você vai conseguir sim ser mãe, ser pai, tenha certeza absoluta disso.